Guerra entra na quinta semana e preocupa o mercado, e mais, né, no Brasil também. Dados alarmantes sobre empresas e recuperações judiciais. Fica comigo aqui nesse Morning Call, dia 30 de 3 de 2026. Bom dia a todos, boa semana a todos, na medida do possível. Por aqui, Max Braga, e vamos lá. As notícias, vamos falar um pouquinho aqui do que fazemos toda manhã. Bom, vou começar aqui por alguns dados macro também, que foram importantes sempre a gente analisar eles. Bom, no final de semana tivemos aí aumento das tensões, escalada ali dos riscos, né, evidentemente nos índices, e começamos essa semana talvez ali com um desempenho misto, alguma coisa nesse gênero. Mas no cenário doméstico, inclusive, dados que ficaram faltantes da semana passada, foram os dados de investimento direto no país, né? Esse somou 6,75 bilhões de dólares em fevereiro, que ficou abaixo das expectativas, inclusive, que eram de 7,60 bilhões, e também menor do que o observado no mês anterior. Sugere uma acomodação, isso é muito ruim. E, por outro lado, também o déficit não ajudou, o déficit em transações correntes ficou em 5,61 bilhões, então é muito pequena essa margem de lucro para um país que é tão exportador quanto o nosso de commodities. É preocupante, mas enfim, esses são os dados. O mercado de trabalho aqui é realmente muito controverso, né, por conta ali da inerente mudança na métrica dos dados ali do IBGE, sobre como se avalia o desemprego no Brasil. Eu não vou polemizar isso novamente, mas no mercado de trabalho a taxa de desemprego, essa que é a polêmica, avançou inclusive, tá, para 5,80, acima da projeção de 5,70. O indicador permanece ali em patamar historicamente baixo, mas as métricas foram mudadas, enfim, isso não dá para confiar muito nisso, até porque um dado de empresas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco não corrobora de forma alguma com esses dados. Bom, na sexta-feira então os mercados tiveram um movimento intenso de queda. Aqui no Brasil não foi tão forte. O Dow Jones Futuro recuou lá 1,73, o S&P 500, tudo nos Estados Unidos, né, 1,67, a Nasdaq 2,15 e o Ibovespa encerrou em queda de 0,64, deixa eu colocar aqui na tela para a gente ver as maiores altas e baixas. 0,64, 181.556 pontos, né, as maiores altas aqui nesse campo e aqui as maiores baixas, né, então tivemos um dia de sexta-feira bastante difícil. Bom, voltando aqui para mim, já falo sobre as empresas, tá? Só passar aqui como é que está a abertura de hoje. Os futuros eles sobem agora de manhã, depois de um índice de referência, né, ter caído para a mínima desde agosto, e o dólar ficou praticamente estável. Os treasuries reafirmaram ali suporte às ações, né, eles pararam ali de escalar. E o petróleo Brent atingiu 116 dólares, tá? Então, realmente, as coisas não estão fáceis, né? Até porque depois de movimentos de ataques com mísseis se espalharem pelo Oriente Médio no final de semana, quando o Irã e seus aliados, então, lançaram ofensivas contra aliados dos Estados Unidos. E a chegada de um grupo de assalto anfíbio dos Estados Unidos, e a entrada também de forças Houthis, né, que são lá os parceiros do Irã, apoiados pelo Irã, aumentam ali os temores de uma escalada maior ainda, depois já de um mês de combate, né? Tá difícil. Bom, os principais índices já mostrei que caíram na sexta-feira. Eles começam o dia hoje num movimento positivo nos Estados Unidos, Dow Jones Futuro 0,40, S&P Futuro 0,47 e Nasdaq Futuro 0,46.
Por outro lado, os mercados na Ásia e no Pacífico caíram fortemente aqui na segunda, à medida que a guerra então entra na sua quinta semana, como eu já disse, e sem ali, né, apesar de esforços, nada de se encontrar uma solução diplomática. Então, tá misto, mas, enfim, também para queda. Os índices que vamos ver, só um subiu. China 0,24 para cima, né, positivo. Japão 2,79 e para lá tudo para baixo, tá? Japão 2,79, Hong Kong 0,81, Índia 1,58 e Austrália 0,65, todos em queda. E as ações no continente europeu, eles abrem ali no terreno negativo, misto, né, positivo, enquanto os investidores lidam com uma nova escalada da guerra. Já disse, né, entra na quinta semana. O índice pan-europeu, o Stock 600, ele abriu em queda de 0,3, mas virou para alta agora. Setores que estavam contribuindo para operar no vermelho, de automóveis, bancos e indústrias, tá? Mais serviços financeiros ainda, mas virou. Nesse momento agora 0,38% de alta, Alemanha 0,09% de alta, Reino Unido 0,70% de alta também, França também 0,31% de alta, Itália também 0,41% de alta. As commodities continuam complicadas, depois então da entrada aí dos Houthis, né, do Iêmen, apoiados pelo Irã, dispararem mísseis, né, contra Israel, e o presidente dos Estados Unidos teria que quer se apropriar do petróleo bruto do Irã. E isso aprofunda ali as preocupações, enfim, complicado. Minério de ferro na China fecha com leve alta, tá? O Brent, então, 2,53, opera agora a $115,42 o barril. E o nosso minério de ferro, lá em Dalian, fechou 0,06 na segunda deles, né? Nossa aqui agora. Bitcoin, ele opera agora, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Vamos só voltar aqui para a tela. Então, opera agora com 1,34 de alta, aos $67.708. E o DXY está em leve alta aí de 0,12%. O que eu queria trazer para vocês é uma coisa muito preocupante no Brasil, muito preocupante mesmo. Né? Tá aqui, né? Tensão no Oriente Médio agrava a crise corporativa e pode levar à inadimplência e recuperações judiciais. A gente já vê empresas gigantescas como Raízen, Grupo GPA, Grupo Pão de Açúcar, entre outras, no futuro, num passado não tão distante, lojas americanas, enfim, várias delas, né, com problemas, Grupo DASA, tive a Braskem também tendo dificuldades, empresas grandes. E isso, com a Selic nesses patamares elevados que a gente tem, ainda mais as receitas mais estagnadas, a gente sim corre um risco aumentado sempre, né, de mais empresas fecharem aí ou acabarem pedindo recuperação judicial. Isso é muito preocupante. A gente vê que no mês de janeiro já é disparado aí o número de empresas inadimplentes, né? Os dados de fevereiro ainda não temos, mas a gente vê que há um aumento, né, de 2021 para cá, vem aumentando as empresas que passam por dificuldades financeiras. E tem uma série de fatos, os juros, como diz aqui, não são, né, de fato a única causa. Tem muita coisa envolvida e isso realmente é uma coisa que traz muita preocupação para nós brasileiros, né? Inclusive, um outro dado que é importante a gente levantar é que quase 30% das empresas acabam em falência, né, depois que vão à recuperação judicial, acabam por falir de verdade. E só para vocês terem uma noção também, esse número é muito preocupante. Nesse de 2025, 5.680 empresas em processo de recuperação judicial, pedidos, né?
um aumento considerável. Haja visto que em 2024 tinha sido registrado 4.568, também um número astronômico muito grande, a curva sempre escalando, tá? Mas do total de empresas no Brasil, mais de 2 milhões de empresas já fecharam no ano de 2025. Então, isso aqui são só os números de recuperações judiciais, são empresas que têm uma maior estrutura para conseguir, inclusive, se reerguer. A recuperação judicial, seja extrajudicial ou judicial, ela não é um sinônimo de vergonha para o empreendedor, nem deveria ser. De fato, né, uma forma que o gestor tem para tentar recuperar, criar um novo plano, reorganizar a empresa e seguir à frente. Mas no Brasil isso é muito demonizado, né? Enfim, é uma pena. O brasileiro não entende às vezes alguns mecanismos, né? Dado que a recuperação judicial da forma que ela existe, ela foi criada lá atrás nos Estados Unidos. Um dia eu conto essa história. Se você quiser saber essa história, digita aqui na caixa de comentários que eu falo mais sobre. Mas só para elucidar, né, a gente tem aqui disseminado, não é um setor apenas. A gente vê lá 1.300 empresas no setor de serviços, 1.200 no setor de indústria, no setor de comércio mais 1.200, construção e energia e saneamento mais 1.000 e pouco, agropecuária um pouco menos, e outras empresas aí na cara também, né, outras categorias um pouco menos, mas o negócio está realmente disseminado, a gente está com um problema bastante sério. Então, é isso. Nem sempre as notícias são boas e no Brasil agora está difícil esse ano, inclusive teremos que ter muita força aí, ano de eleição. Vamos ver o que sai, né? Bom, fico por aqui então, pedindo seu like, a sua inscrição, claro, aqui no canal, para que eu consiga sempre estar fazendo vídeos aqui para todos vocês, tá bom? Fico por aqui então, uma boa semana para todos, apesar das notícias não serem tão boas. Vamos em frente, né? É isso. Nos vemos amanhã então aqui no nosso Morning Call. Um abraço a todos. Tchau.